Olá a todos, estamos aqui no primeiro episódio do meu podcast, com a presença do ilustre doutor Fernando Morales Hirata, pai da Fernanda, pai da Maitê e esposo da Priscila. Vamos ter aqui um momento descontraído falando de direito odontológico na prática. Ele é cirurgião dentista. Não vou falar sobre as especializações dele, porque é um currículo vasto. Então vou deixar para que ele comente sobre o currículo. Olá, Marcelo. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com você, né? Pai da Fernanda, pai da Maitê, né? Marido da Priscila, filho da dona Thelma, do seu Hiroge. Bom, sou cirurgião dentista, como você falou, advogado, né? Me especializei na área da saúde coletiva, com ênfase em saúde da família. Fui também para a área do direito médico e da saúde, mas especificamente atuo na área da odontologia. É uma área que pouco explorada pelos nossos colegas profissionais, que está crescendo demais. A judicialização da odontologia, da saúde em geral, tá gigantesca, né? Então agradeço de coração o convite, é uma honra estar aqui com você, né? Depois de tantos anos, né? Então estar aqui no primeiro episódio é uma honra de coração mesmo. Muito obrigado pelo convite. Legal. Fernando é um amigo, um irmão, que eu tenho uma estima muito grande. Mas me diz aí, o que você me fala dessas duas formações? Cirurgião dentista, advogado especialista em direito odontológico. O que você nos traz de novo nessas áreas? Bom, Marcelo, na realidade minha família, 50% é cirurgião dentista e 50% advogado. Minha mãe é advogada, meu irmão também fez direito, né? E meu pai cirurgião dentista e minha irmã cirurgiã dentista. Aí, para agradar todo mundo, eu fiz as duas formações. Legal. Né? Primeiro me formei em direito, faz um tempinho já, né? Apesar dessa barba um pouco branca, eu sou jovem, é brincadeira, mas já faz mais de 20 anos que eu tenho formação em direito. E aí resolvi mudar de área, né? Falei, vou fazer odontologia, vou tentar ajudar meu pai lá no consultório. Fui para odontologia, só que o direito eu não quis me largar. Eu fui, fiz direito, fiz a odontologia, pensando em largar o direito, mas o direito... Aí logo que eu me formei, fui convidado a trabalhar no Conselho Regional de Odontologia, eu fiquei alguns anos lá, né? E a ideia foi unir essas duas profissões, né? Para dar ao profissional, né? Na verdade, conhecimento das duas profissões, para dar ao cirurgião dentista informações preciosas que ele negligencia, né? Ao longo da sua carreira profissional. Bacana, muito bacana mesmo essa sua experiência, essa sua vivência dentro do direito e dentro da área odontológica. Me explica mais sobre a área odontológica, por favor. Bom, atualmente, né, se você fizer uma pesquisa básica na jurisprudência do Tribunal de Justiça, você vai ver que hoje a crescente é muito grande, principalmente por questões da área da estética, implante, da ortodontia. A judicialização está muito grande, porque o paciente ele entra no consultório odontológico à espera de um resultado, né? Ele cria uma expectativa muito grande. Vou fazer uma harmonização facial, vou colocar um aparelho para melhorar meu sorriso, vou colocar um implante porque eu sou desdentado e quero colocar um implante para ter um sorriso bonito. E essa expectativa é frustrada pelo profissional, né? Ele promete às vezes muita coisa e não entrega quase nada, né? Então o paciente hoje, tendo a informação, porque dificilmente hoje alguém vai fazer algum procedimento, né? Principalmente cirúrgico. Eu falo por experiência, quando eu fui operar meu joelho, você vai lá, como o pessoal diz, dá um Google e para verificar se aquele profissional tem algum problema ético. Na realidade não ético, porque o processo ético ele corre em segredo, né? Sigiloso, né? Ele é sigiloso perante os conselhos de profissão.
Mas o judicial não. Então eu consigo fazer uma pesquisa e verifico se ele tem algum problema, né? Então ele já perde um ponto ali. E a partir do momento que eu tenho esses problemas, eu consigo evitar alguns deles, né? Desde que eu tenha o quê? Uma prevenção. É importante que o cirurgião dentista tenha o quê? Uma assessoria jurídica. Assim como ele tem uma assessoria contábil, né? Ele tem agora uma assessoria de mídia, né? Para colocar alguns conteúdos em redes sociais. Então é importante que ele tenha essa assessoria jurídica também. E não só na área de prevenção. Mas eu preciso, você que é da área trabalhista, né, Marcelo? Sim. Você na área trabalhista, você consegue fazer uma análise de risco se aquele consultório clínico odontológico tem algum risco trabalhista também. Assim como ele também tem vários riscos com o paciente. Então é importante fazer essa análise de risco, uma prevenção, né? E isso é o que aqui dentro, né, do escritório, a gente passa para o profissional. Quais os riscos que ele tem? Né? Como evitar esses riscos? Como prevenir esses riscos, né? Então você dá essa assessoria tanto para o dentista quanto para o cliente que foi lesado pelo dentista também? Sim, sim. O nosso foco principal é o cirurgião dentista. Não, perdão, Não, não sei se lesado seria a palavra. Sim, sim. Assim, dá uma consultoria, uma informação para aquele paciente. Então o nosso foco principal dentro da HP é o cirurgião dentista, né? Mas muitos pacientes nos procuram também, né? Para você verificar. E na realidade, hoje, você tem uma procura muito grande por paciente. O paciente procura mais a gente do que o profissional. Então o profissional ele acaba negligenciando algumas questões dentro do consultório dele, porque ele acha que é burocracia, é perda de tempo, entendeu? E você dá essa assessoria pro profissional para que ele tenha toda a documentação pertinente ao cliente. A relação paciente-profissional, sim. Legal. Dá toda essa assessoria. A gente fala que é um combo de contratos, porque assim, não adianta você entrar no Google, pegar um contrato de ortodontia e a sua especialidade é implantodontia. Não casa, né? O contrato de prestação de serviço, o termo de consentimento livre esclarecido, que você tem que ter as especificidades de cada paciente. Então não adianta o paciente ter algumas questões de saúde e você não informar ele que aquelas questões podem trazer um insucesso do tratamento. Entendi. Né? E dentro do consultório, eu vejo que até mesmo nos consultórios que eu já frequentei fazendo alguns tratamentos, eu vejo que a funcionária, a recepcionista, ela também ajuda no dia da cirurgia. Sim. Essa funcionária não daria aí para entrar com desvio de função? Aí, Marcelo, essa questão trabalhista eu deixo contigo. Mas eu vou explicar, eu vou só fazer aqui um alerta para os profissionais que atuam dessa forma. Então ele contratou uma secretária, né? A questão trabalhista fica com você, que vai ter que me explicar depois. Mas o profissional contrata uma secretária para exercer a função de ASB, que é auxiliar em saúde bucal, ou técnico em saúde bucal. Então você tem duas profissões que são regulamentadas por lei. Para que eu possa exercer aquela profissão, eu preciso ter o quê? A minha inscrição no Conselho Regional de Odontologia. Caso eu não tenha, exerça de forma ilegal, eu estou cometendo uma contravenção penal. Okay. E o cirurgião dentista, ele responde pelo acobertamento do exercício ilegal da profissão. Porque crime hoje é o exercício, na realidade, da profissão de cirurgião dentista e médico. Então, se eu exercer de forma ilegal, eu cometo um crime. Caso seja uma profissão regulamentada por lei, que não seja cirurgião dentista ou médico, eu vou estar cometendo uma contravenção penal. Mas na maioria das vezes só estão os dois e o cliente no consultório. Sim. Como que chega ao conhecimento do órgão regulador? Você pode ter uma fiscalização no Conselho Regional de Odontologia, como uma denúncia também para a Polícia Civil. Na realidade, a competência para apurar essa questão é da Polícia Civil, né? Então a Polícia Civil vai verificar se está tendo cometimento de uma contravenção penal ali. Entendi. Né? E outra, a partir do momento que eu coloco uma secretária, e nada contra a função da recepcionista ou da secretária, acho que cada uma tem que estar, né, no local
na função que foi contratada. Né? Ok. E você, como advogado trabalhista, você sabe que tem um monte de problemas. Você tem a questão da insalubridade, Sim, do desvio de desvio de função. acúmulo de função, né? Equiparação salarial, se eu tiver o sindicato e o TSB ganha muito mais que uma recepcionista. Com certeza. Então, tudo isso você sabe que vai gerar problemas trabalhistas. E é aí que entra a sua expertise, né, Marcelo? Dentro da Laurindo Pedro, dentro da HP, Sim. né? Para fazer essa análise de risco trabalhista. Então, a gente já conseguiu aqui falar um pouco dessa análise de risco trabalhista, né? Como também a gente tem essa análise de risco tanto da área criminal, né? Aí a gente vai verificar, Sim. como também análise de risco nessa relação com o paciente. Vamos supor que o paciente, e aí eu vou entrar no mérito de outra questão, você está fazendo uma manutenção ortodôntica, né? A manutenção ortodôntica está relacionada ao aparelho, né? Ao aparelho odontológico, né? O aparelho ortodôntico. E aí você contrata estagiários, ou até mesmo a ASB ou TSB para fazer a manutenção desse aparelho. Essa manutenção do aparelho caracteriza crime se não for realizado por um cirurgião dentista. Né? Então você desviar a função daquele profissional que você contratou para exercer a função de recepcionista ou até mesmo de TSB ou ASB, ou você contratou um estagiário, né? Mas coloca ele para realizar funções que pertinentes e exclusivas do cirurgião dentista, você está cobertando crime, você tem uma série de implicações legais que você pode, né? Sim. Então, hoje, muitos procuram advogado quando recebem um processo disciplinar. Isso. E o que poderia ser feito antes? Então, depois recebe o processo, né? Tanto o processo ético como o judicial, não adianta rezar para Santa Polônia, né? Que hoje, né, dia 9 de fevereiro, né, dia do seu primeiro podcast, não adianta rezar para Santa Polônia, né, que é a santa que protege os cirurgiões dentistas, né, porque a partir do momento que você recebe uma notificação do CRO, né, ou mandado de citação do Poder Judiciário, você tem que ter o quê? O prontuário. Eu estou dizendo isso em relação ao paciente, tá? Ao paciente. Sim. Esquece agora essa questão trabalhista, vamos esquecer, vamos falar sobre o paciente agora. Então, o cirurgião dentista, de forma bem rápida, que eu vou fazer um breve resumo, recebeu um mandado de citação porque o paciente alegou que ele cometeu um erro, né? Ou prometeu um resultado, né? Promessa de resultado. Essa relação paciente-profissional, ela é regulada pelo CDC, pelo Código de Defesa do Consumidor, correto? Então, eu tenho lá uma relação regulada pelo CDC e também essa relação você pode fundamentar ela também no Código de Ética Odontológica e nas resoluções do Conselho Federal de Odontologia. E o Código de Ética nada mais é do que uma resolução do Conselho, tá? Então eu recebi uma mandado de citação. Se eu não tiver a documentação pertinente para elaborar uma defesa, foi o que eu falei, não adianta rezar para Santa Polônia. Inevitavelmente aquele profissional vai ser condenado. Então eu preciso ter toda a documentação e arquivar essa documentação. Não adianta ter a documentação e deixar em cima da pia, deixar em cima da mesa e não arquivar. Passou o tempo, eu não sei mais de quem que é aquele documento. Então hoje, vamos lá, o cirurgião dentista ele tem que ter a documentação, a informação no prontuário e ele não pode negligenciar em questão nenhuma, né? Então, a relação hoje, qual que é a mudança que o cirurgião dentista deve ter? Bom, vamos lá. Hoje em dia, eu vou citar o exemplo aqui do meu pai, tá? O saudoso meu pai, que infelizmente faleceu há 1 ano e meio atrás. Então vou citar como era o trato dele com o paciente. Meu pai ele ficou 47 anos no mesmo local, trabalhando no mesmo local. E naquela época, isso eu digo não só na área da odontologia, acredito que em muitas profissões era tudo no fio do bigode. Correto. Né? Você não tinha contrato, você não tinha termo de consentimento esclarecido. Era uma confiança muito bem, uma confiança sólida que existia entre o profissional, né, e o paciente. Hoje você tem uma diversidade de clínicas, né, e planos odontológicos, né? Então, muitas vezes você não cria uma relação com o profissional com o paciente. Então, vamos supor, você é cirurgião dentista, eu sou cirurgião dentista da mesma clínica.
né? E lá nós atendemos em dias diferentes, mas na mesma especialidade. Um dia eu faltei, quem vai atender, né, é você. Sou eu. Então você não cria mais aquela pessoalidade nessa relação, né? Aquela base sólida. Essas são as chamadas clínicas populares. Não, você tem clínica popular, você tem clínica, qualquer tipo de clínica, desde que tenha vários profissionais, às vezes você pode não ser atendido pelo mesmo profissional sempre. Então, vamos supor, eu vou numa clínica odontológica, isso pode acontecer em qualquer clínica, tá? Não vamos aqui entrar no mérito de clínica popular ou não, mas pode acontecer em qualquer clínica. Vamos supor que você tem 3 especialistas em ortodontia. Então, às vezes, aquele ortodontista que atende terça e a sua consulta foi marcada na quinta, a manutenção não vai ser feita por aquele profissional que iniciou seu tratamento, né? Quanto a isso, não tem problema. Mas o que é preciso? Que você anote todas as informações relacionadas àquele tratamento na ficha clínica. Até mesmo para o próximo profissional que for fazer a manutenção, não faça de forma inadequada, porque ele não tem informação. Entendi. Mas é importante deixar claro, se você montou um plano de tratamento, a execução em tese teria que ser sua, né? Entendi. Todo o planejamento. Por quê? Se você começar a executar um planejamento de um profissional, de um outro profissional, isso pode configurar infração ética. Está no previsto no Código de Ética Odontológica. Entendeu? Hoje, o maior risco do dentista não é o procedimento, é a falta de orientação jurídica. Você tem que ter a orientação jurídica. Mas você não pode também... Eu faço uma analogia besta, mas é só para você entender. A pessoa que é muito confiante quando vai nadar no mar. Ah, eu sou o melhor nadador. Só que você nunca sabe o que pode acontecer, né? Ele pode se afogar, né? Então a pessoa muito confiante acaba sendo negligente às vezes. Ah, eu sou confiante, aqui na nossa área, eu nunca perdi uma ação, né? Sempre tem aquele que fala, eu nunca perdi uma ação, sou o melhor, não sei o quê. Tudo bem, você tem que ter a confiança, mas antes da confiança você tem que ter o que? Ética, né? Você tem que pautar a execução do seu tratamento, né, de forma responsável, né? Você tem que ter um plano de tratamento bem elaborado, né? Quais os materiais que eu vou utilizar naquele paciente. Não adianta a pessoa sentar na sua cadeira, e isso talvez a gente entraria um pouco mais para frente, mas Sim. sentar na sua cadeira e você falar assim, não, fica tranquilo que depois a gente vê quanto que vai sair, né? Então, quando nós falamos de responsabilidade, também falamos de dignidade. E respeito ao paciente. Sim, e a proteção profissional. Isso. Legal. E aí a questão da dignidade, do respeito, a não discriminação. Eu vou até aqui, desculpa brincar, mas fazer um merchan. Eu li o livro que fala sobre a discriminação dentro do ambiente de trabalho. E isso também cabe dentro do consultório odontológico. Sim. Né? Isso cabe dentro do consultório odontológico. Então é importante que a pessoa atue com ética, com responsabilidade. Eu vou citar um exemplo aqui que talvez caiba nesse sentido. Não adianta o profissional, vamos supor que o profissional tenha toda a documentação, né? Toda a documentação muito bem elaborada, um prontuário robusto, né? Mas ele agiu de forma negligente num procedimento. Então está caracterizada a culpa, né? Pelo CDC, artigo 14, né? Eu brinco que eu tô parecendo o presidiário, né? Eu tô como que fala? Eu tô quando você... Eu tô sabendo de cor, né? Sim. O artigo, né? Tô decorando, né? A cabeça decorei o artigo. Então, no artigo 14 do CDC diz que para o profissional liberal, né? No caso, todo dentista é profissional liberal, né? Tem que apurar a culpa, né? Então, se eu fui negligente, né? Eu fui negligente, apurou, constatou que eu fui negligente, que há nexo causal entre o procedimento que realizei e o dano que o paciente sofreu, eu vou responder um processo, né? Mesmo que eu tenha toda a documentação, eu vou ser condenado, né? Não adianta você ter toda a documentação, foi isso que eu falei, e não agir com ética, com responsabilidade, né? É importante que o profissional, execute, né, todos os procedimentos de forma responsável, né? E que tenha observância de todo o protocolo que aquele procedimento pede, entendeu, Marcelo?
Pegando um gancho no que você falou aí do meu livro, Os Direitos Humanos e a Discriminação de Sexo e Cor no Trabalho, em breve estará disponível aí nas livrarias, e esse livro mostra o ambiente de trabalho, né, que é um ambiente profissional e pode ser injusto, silencioso e desigual. E como o direito precisa atuar de forma mais humana, né? Sim. E você já presenciou alguma discriminação no ambiente de trabalho? Ó, eu vou citar aqui um caso que foi relatado quando eu trabalhava no Conselho Regional de Odontologia. Então, um senhor foi, né, eu estava na orientação profissional e lá eu passava algumas orientações e um paciente procurou o conselho, né? Ele era soropositivo, né? E aí, qual era a denúncia dele com relação ao profissional? Que no momento que o profissional ia realizar o procedimento, e ele tinha ciência que aquele paciente era soropositivo, ele colocava 2 luvas, né? Entendi. Como se 2 luvas, né, fossem o quê? Fossem trazer mais segurança no momento do manejo ali da boca do paciente. Então ali ele sentiu que havia um ato discriminatório, né? Então, e discriminar o paciente ou qualquer um dentro da relação de trabalho também ali entre a equipe de trabalho, isso é infração ética, é previsto no Código de Ética Odontológica. Você não pode discriminar o paciente por conta do credo, da cor, sexo, né, que hoje é gênero. Então você não pode ter essa discriminação, né? Uhum. Então, só para você entender que, infelizmente, existe isso dentro do ambiente odontológico. Que pena, né? Difícil, Em né? pleno século XXI, Sim. ainda com essas questões. Mas eu acredito que direito não é só lei, é dignidade aplicada na prática. Sim, sim. Então, nós com essa conscientização, acreditamos que vamos conseguir implantar isso nos RH das empresas, para que eles passem isso aos seus funcionários. Sim, é importante, né? Porque, infelizmente, dentro do ambiente corporativo, dentro do ambiente de trabalho, você, mais de 20 anos nessa área do direito do trabalho, né, Marcelo? Sim. Você já deve ter presenciado muita coisa aí, né, meu amigo? Então, bastante. Então, é importante que tenha também essa conscientização e tenha uma assessoria jurídica na área trabalhista também, né? Não só com relação a essa parte da discriminação, mas também sobre todos os riscos que envolvem na relação de trabalho, né? Entendi. Eu estou com um projeto que é uma comunidade para advogados iniciantes no direito do trabalho. Porque esse debate me fez pensar lá no início, que eu não tive a ajuda. Hoje, com 20 anos de formação, com escritório, eu vejo que os novos advogados são carentes assim, de informação, não se preparam para fazer uma audiência. Você pensa nisso também para um futuro? O que você pensa nessa área odontológica para ajudar os iniciantes que queiram entrar nessa área? A ideia é dar aos profissionais, né? E eu vou pegar o gancho também, que tem quase o mesmo tempo de formação, né? Acho que é o mesmo tempo de formação, né, Marcelo? Eu acho que... Eu me formei em 2003, acho que você... Não, 2 anos depois. 2 anos depois, então. E outra, a gente não tinha... Na nossa época era aqueles vademecum gigantescos que a gente carregava embaixo do braço, né? Sim, que hoje em dia está... Desculpa não tínhamos IA, não tinha IA. As informações que... Eram difíceis, mas a gente ia atrás da informação, não vinha tudo muito fácil. Então, quando a gente ia buscar alguma informação, normalmente essa informação tinha uma certa credibilidade, né? Hoje em dia, você tem eu falo que com um sistema de busca você consegue achar tudo, né? Tudo. Mas você tem que saber filtrar, né? O que você tem ou não. Mas essa questão da comunidade para advogados, Marcelo, acho que é de suma importância acho que para todas as áreas, né? Porque você sai da faculdade, se você tem muito pouca prática jurídica dentro da faculdade, né? Você tem muita teoria, mas a prática, né? A prática profissional
e não é só na área do direito, né, mas na odontologia, em qualquer área. A prática profissional, a gente, como a gente dizia antigamente, a gente aprende tomando porrada às vezes, Sim, né? Tomando sim. porrada, E às bastante. vezes. Bastante porrada, né? Bastante porrada. Que às vezes você faz uma petição, você toma a bronca do juiz, vai despachar, o juiz às vezes está de mau humor, né? Nada contra o Poder Judiciário, né? Meu cunhado é juiz e ele é uma pessoa maravilhosa, mas eu tomava muita porrada. Eu lembro que na primeira vez que eu fui ao fórum, isso mesmo como estagiário, acho que seria bacana não só para advogados, mas como estagiário também saber como se portar. Que hoje não... Antigamente a gente saía com 50 fichas para fazer fórum, né? Que a gente falava, né? Hoje não, hoje é tudo online, né? Hoje o estagiário não precisa ir ao fórum. Não precisa ir ao fórum. Ele trabalha ali sentadinho no computador, suas 6, 8 horas, tranquilo. Mas o que eu quero trazer aqui, porque eu vejo que muitos advogados iniciantes e até mesmo estudantes de direito, principalmente os que querem seguir no direito do trabalho, se sentem completamente perdidos no começo. Não só no direito do trabalho, como em outras áreas também. Porque a faculdade não ensina a prática, Sim. né? Ela não ensina a realidade que é estar ali no dia a dia, né? No escritório, como nós carregando o carrinho com vários processos. Isso era difícil. Indo para Barra Funda de trem. Sim. Trem, metrô, na minha época. Aí você fazia parte trabalhista, eu tava na área civil, cara. Isso, e ia lá, 90 varas lá no Lalau, Sim, e você Mas andava... a gente sempre tava em forma, porque a gente tinha que subir e descer a escada o dia inteiro, né? Do dia todo. Balcão, né? Isso. Então, hoje... eu vejo essa carência nos advogados iniciantes. Então, eu acredito que com essa comunidade possamos alcançar e facilitar a vida do advogado que acabou de se formar. Sim. Eu acho que vai ser sensacional. Primordial. Posso falar, você é um baita professor. Então, não querendo falar aqui, puxando o saco do meu amigo aqui, mas ele nessa parte do direito do trabalho... você é fora de série, então... por isso que eu estou criando essa comunidade exclusiva para os advogados iniciantes e estudantes que querem entender mais do direito do trabalho, na prática, assim... na prática e no detalhe. Sim. Entendeu? Eu vou fazer uma comparação boba aqui, né? Mas quando você é jogador de futebol novo, você quer correr o campo inteiro, né? Sim. Então, às vezes, a pessoa sai da faculdade querendo correr o campo inteiro. Ele quer jogar... atuar em todas as áreas. Todas as áreas, né? Na ponta direita, meio... E corre errado, né? E às vezes corre errado. Então, com a vivência, né? Com a vivência da prática, né? Eu acho que você tem muito a contribuir com essa comunidade, Marcelo. Porque eu falo, você já sabe os atalhos. Então, ele não vai correr errado mais, né? Vamos dar o exemplo do Miller. O Miller foi um excelente jogador. Eu sou santista, né? Então, ele jogou no Santos no fim de carreira, mas ele não corria. Não. Só que ele deixava todo mundo na cara do gol, porque ele sabia o atalho do campo, ele não corria errado. Certeza. E a mesma coisa aqui. Então, eu acho que se um advogado iniciante sair da faculdade e entrar para essa comunidade que você quer criar, e se ele tiver essa aptidão ao direito do trabalho, que eu digo que, infelizmente, na faculdade o pessoal faz uma imagem, né, que parece que o direito do trabalho, né, o processo do trabalho é um monstro. Só que eu posso falar, eu já atuei também no direito do trabalho, e é a melhor área. Eu digo assim, a melhor área para você atuar, que ela é muito dinâmica. Né? Ela não está restrita ao documento. Então, vamos supor, e muito pelo contrário, a pirâmide de Kelsen ali se perde no direito do trabalho. Porque se a convenção coletiva for benéfica ao trabalhador, ela sobrepõe a Constituição ali. Isso mesmo. Né? Então, mas a ideia é compartilhar essa experiência real, discutir casos, orientar quem está começando para evitar todo o início, todo o percurso que eu fiz, eu quero evitar para esses novos estudantes e advogados iniciantes. Você vai dar todos os atalhos, isso vai ser sensacional. Porque às vezes o cara fala, saiu a sentença. Aí ele não embarga em algo que foi omisso, né? Ele esquece e vai querer questionar isso na apelação depois.
sim. Mas ele tem que fazer o pré-questionamento, né, Marcelo? Então, E quem quiser acompanhar esse projeto é só seguir o meu Instagram, que é Marcelo Laurindo Pedro ADV. pô, eu já te sigo, né? Então, eu só... Não, mas isso fica pros nossos colegas. Pros colegas aí. Eu vou divulgar isso pro pessoal, viu? Porque o que eu penso, ninguém deveria aprender direito do trabalho errando sozinho. Sim, sim. Melhor nem errar, né? Melhor nem errar, né? Se senão puder depois começar certo. começar, porque eu digo, se a gente erra, você tem também um processo ético na OAB, né? Na OAB, então, sim. a gente pode responder um processo ético, né? E isso eu vou dizer para todas as profissões, né? Que eu falo que o profissional que atua tanto, eu estou dizendo na odontologia, mas serve acho que para todas as profissões, que tenha, além da documentação, e não só na odontologia, mas acho que todas as profissões, que você tem um relacionamento com o paciente ou com o cliente, que ele tenha a documentação de forma adequada, né? Seja robusta essa documentação, mas principalmente tenha um seguro de responsabilidade civil. Eu falo que é o pacote de segurança. Então é importante que ele tenha tudo isso, mas para que resguarde ainda mais ele, tem um seguro de responsabilidade civil. Isso é importante demais. Isso serve tanto no direito odontológico quanto no direito do trabalho. Esse seguro é importantíssimo, né? Principalmente para os iniciantes, porque se acontecer alguma coisa que fuja do controle, tenha esse seguro. Porque o seguro, queira ou não, vamos supor, a pessoa é demandada numa ação de reparação de danos. Ou até mesmo antes de demandar, às vezes o paciente entra em contato, você já consegue comunicar o sinistro antes mesmo de ter uma ação contra essa pessoa. E eu vou dar uma informação que é muito mais fácil, às vezes, você tentar fazer um acordo na extrajudicial, né? Depois qualquer coisa você homologa no Poder Judiciário, mas faz o acordo na extrajudicial. Por que eu digo isso? Como eu disse lá atrás, no comecinho do podcast, hoje todo mundo pode dar um Google ali, como diz o pessoal, e o seu nome sai vinculado... E usa o chat GPT também. Não, mas sai vinculado ao quê? Sai vinculado a um processo, uma ação de reparação de danos, o profissional respondendo uma ação de reparação de danos. Então isso pode o quê? Como diz o professor Rubens Camino, um grande amigo meu, ele fala que você pode ter feito 1000 ações maravilhosas, boas, só que só vão lembrar de uma ação que você fez, que foi aquela ação que foi errada, né? E às vezes pode ter sido por um descuido, uma eventualidade, mas ninguém vai falar, pô, o Marcelo, desculpa aqui, né? O microfone agiu de forma correta em 1000 ações. Ele sempre prezou, agiu de forma ética. Só que por uma eventualidade, um dia ruim, infelizmente aconteceu um problema. Então as pessoas vão lembrar do problema, mas nunca das 1000 ações que você teve durante toda a sua vida, entendeu, Marcelo? E é importante o seguro de responsabilidade civil por conta disso, que ele vai reembolsar uma eventual condenação pecuniária, e se você fizer um acordo extrajudicial antes de virar uma ação, você tira do seu assento ali, no seu currículo, né, infelizmente negativo, essa ação que poderia, porventura, o paciente descobrir no processo judicial, entendeu? Entendi. Legal esse bate-papo contigo, aprendendo bastante dessa área aí. É uma área bastante desafiadora e que eu não vejo muitos advogados atuando. Sim. Não vejo, eu vejo um nicho aí, um oceano, como dizem aí, para você explorar, mas não vejo vários advogados atuando nessa área. E me diz uma outra coisa, eu vejo que você também está com café, com odontologia e advocacia. Isso. Como surgiu essa ideia aí? Me explica um pouquinho. Antes de mais nada, quero agradecer você e a Magda por ter abraçado essa ideia comigo. Foi algo que eu idealizei lá atrás. E quando eu passei para vocês a ideia, vocês abraçaram, né? Sim. E esse café com odontologia e advocacia é a possibilidade de reunir tanto cirurgiões dentistas como advogados. Por que eu digo isso? A ideia é sempre ter uma palestra de um profissional da área da odontologia que vai falar, vamos supor, sobre cirurgia, e dentro dessa palestra a gente fazer o quê? Um ping-pong ali com o advogado.
Então, Entendi. o profissional da área da odontologia fala sobre o tema e fala, pô, Fernando, ou Marcelo, o que pode acontecer? Ou Magda, o que pode acontecer se eu não passar a informação adequada para o meu paciente? Então a gente já fala da parte jurídica. Por que eu digo isso? Porque hoje, infelizmente, o cirurgião dentista ele não tem essa informação jurídica dentro na faculdade ou em curso de especialização. São poucos cursos que têm, às vezes, uma informação ou outra sobre essa questão da relação com o paciente. Mas o Café com a Odontologia e Advocacia é trazer o profissional, né, cirurgião dentista, para um ambiente jurídico, para que ele tenha as informações sobre como ter uma maior segurança jurídica na relação com o paciente, né? Verificar, Marcelo, as análises de risco. Isso a gente conversou lá no primeiro Café com Odontologia. Café, que foi um sucesso. Foi um sucesso. Você falou sobre a parte trabalhista, falou sobre os riscos de contratar uma recepcionista e ela, né, atuar, fazer tudo, né? Nós falamos sobre a importância da documentação odontológica. O professor Marcelo Marino, um grande amigo, que eu já deixo um abraço para ele também, falou sobre a questão da cirurgia de terceiros molares. Então, você tem uma cirurgia de terceiro molar, você não pede uma tomografia. Se você verificar que na panorâmica você tem quase um contato ali com o canal mandibular, ou está muito próximo do canal mandibular. Então todas essas nuances, né, todas as especificidades ou todos esses requisitos que eu preciso cumprir para ter uma cirurgia segura, é importante você ter um papo com o advogado. Então esse evento foi pensando em cirurgiões dentistas para um network, uma troca de conhecimento, e onde também, se tiver os cirurgiões dentistas tiverem dúvidas, pode que questionar. Os advogados possam... A gente vai estar lá para sanar o problema deles. Legal. Né? E outra, é o network entre os próprios profissionais da odontologia, porque você atua vou dar um exemplo aqui, eu estou falando entre nós dois aqui, Marcelo, mas só para exemplificar, você atua na área de implante, eu atuo na área de periodontia. Pô, estou precisando de um periodontista, por que você não vai me ajudar lá na clínica, entendeu? Ou vamos trocar figurinha aqui. Então, isso que é importante, né? Levar a minha ideia, né? E assim, o que eu tenho como meta é levar a informação para o maior número de dentistas, cirurgiões dentistas, né? Entendi. A informação relacionada à parte jurídica, né? Para que ele atue, e eu digo isso porque meu pai foi cirurgião dentista durante tanto tempo, ele faleceu voltando no consultório, então o último ato de vida dele foi exercendo a odontologia, mas ele, por sorte, eu digo sorte, porque ele nunca fez a documentação que eu falo, pai, tem que fazer isso, tem que fazer isso, não quero. Ele era muito bravo, assim, ele era um amor de pessoa, mas ele era meio rígido, ele nunca quis, né? Aquela pessoa que os antigos têm esse perfil. E deu certo para ele. E deu certo para ele. Mas não quer dizer que para esses cirurgiões agora vai dar certo também. Tanto é que minha irmã já é totalmente o oposto do meu pai. Ela atua hoje dentro das normas éticas. Não que meu pai não fosse ético, eu digo dentro das normas éticas com relação à documentação odontológica. Porque o cirurgião dentista não sabe, mas a falta da documentação odontológica, se eu não elaborar e arquivar esses documentos, eu estou cometendo infração ética. Então eu posso responder um processo ético no CROSP por conta da falta da documentação, entendeu? Então, falando em prevenção, e essa troca de experiência que nasceu o Café com Odontologia e Advocacia. Que bacana. E nós vamos para o segundo já. Sim. Se tudo der certo, abril. A gente só está verificando qual sábado de abril, então já fiquem atentos, né? Mas um sábado de abril vai ter. Então logo mais a gente vai divulgar a data. E o que os dentistas podem esperar desse evento? Um evento maravilhoso. Além de ter o café, né? Porque o café tem o café. Mas café é o centro de tudo. O centro de tudo. Onde vão reunir os cirurgiões dentistas e os advogados. Então, legal. A gente vai estar lá para tirar dúvidas dos profissionais, né? Para informar sobre... E o que ele pode esperar é muita informação, Marcelo. Muita informação, tanto da área odontológica, né? Como da área do direito também.
Né? Então, por isso que é café com odontologia e advocacia. A gente une essas duas áreas. O pessoal fala, pô, quando eu falo, pô, eu fiz direito, mas não tem nada a ver. Parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver no final, porque a gente consegue demonstrar para ele a importância de toda a documentação nessa relação com o paciente. E você acredita que quem cresce junto erra menos? Quem cresce junto erra menos. Acredito 100%, né? Entendi. Por que eu acredito 100%? A partir do momento que você tem outras pessoas, né? Porque às vezes eu posso estar pensando, eu tenho uma ideia e essa ideia não é a melhor ideia ou a ideia não é nem a correta. Vamos supor, a gente está batendo um papo aqui. Às vezes o que eu falar para você pode não ser o correto e você demonstrar que não é correto o que eu estou dizendo aqui. Então acho que a pessoa cresce muito mais em grupo do que sozinha. Legal. Quero agradecer ao Fernando esse bate-papo riquíssimo que tivemos aqui no meu primeiro podcast, que seja o primeiro de muitos. Vai ser, muito obrigado mesmo. É um amigo, um irmão, um advogado que está sempre conosco, que é um cirurgião dentista. E vocês que estão nos assistindo, sigam HP Advogados Associados, que lá vai ter todas essas informações referente desde a documentação até o procedimento cirúrgico. Quero agradecer a presença ilustre do meu amigo e irmão Fernando Morales Hirata. E é isso. Foi um bate-papo descontraído. Muito obrigado. Bom, Marcelo, eu que agradeço. Eu olhei o relógio ali, já passou 45 minutos, eu nem vi, eu pensei que tinha 5 minutos só de papo. Então agradeço de coração, é uma honra de verdade ter um irmão como você. Falo que nós somos irmãos de coração e estar participando do seu primeiro podcast, primeiro episódio. Então se alguém falar, o podcast do Marcelo é um sucesso, fala, mas eu fui o primeiro, Então agradeço. Se o pessoal quiser ter mais informações sobre ou dicas sobre conteúdos relacionados à odontologia, sigam @hp.advogados, né? Se alguém quiser seguir também, o meu ainda não tem nada postado, só tem uns stories de vez em quando, é FMH Advogado, né? F de faca, M de Maria, H de homem advogado. Mas sigam o HP, lá tem bastante dica, bastante informações sobre essa área do direito odontológico. Então, cirurgião dentista, advogado, colega, estamos lá. Tá bom, meu amigo? Um abraço. Um abraço. Eu que